Olá, meu amigo Prof. Matiano, você que quer se candidatar a uma vaga no mestrado profissional de matemática, Prof. Mat, vamos analisar uma questão de alto nível, sistema de equação do primeiro grau. Dois barcos partem simultaneamente de margens opostas de um rio de margens paralelas. Coloquei a figura aí, você vai forçar um pouco aí a margens paralelas, tá? Navegam perpendicularmente às margens, com velocidades constantes e cruzam-se em um ponto situado a 720 da margem mais próxima. Completada a travessia, cada barco para por 10 minutos e regressa. No regresso, eles se cruzam em um ponto situado a 400 metros da outra margem. Determine a largura do rio. Já na figura, eu já expus aí a largura do rio pela letra X. Agora vamos imaginar os dados aí que foram dados no problema pelas figuras. Então, na ida, eles se encontram a um ponto de 720 metros da margem que está à direita. E no retorno, então, depois de pararem 10 minutos, eles se encontram novamente a 400 metros da outra margem. E aí ele pergunta qual é a largura desse rio. O que é que eu sugiro para você? Pausa o vídeo e aí você vai tentar fazer essa questão. E aí, resolvendo ou não resolvendo, vai verificar qual é a solução dada aqui nesse vídeo. Vamos imaginar então que, como eles pararam na ida a 720 metros da margem e a largura total do rio é de x metros, eu vou dizer que neste ponto aqui na ida, quem veio aqui da margem esquerda percorreu x menos 720 metros, tá? E aí uma coisa que nós vamos observar é que sabemos que a velocidade é a razão entre a distância e o tempo. E agora, se nós quisermos verificar o tempo em relação à velocidade e à distância, nós vamos multiplicar tudo por tempo e dividir por velocidade. O resultado é que o tempo é dado pela razão entre a distância e a velocidade. Então, nós vamos analisar, dada essa distância que andou o camarada aqui que estava na margem esquerda do rio. Isso aqui é a distância e vamos pensar que a velocidade que ele andou, então vamos colocar assim, ó, como V1, a velocidade do homem 1. Como V2, a velocidade do homem 2. Bom, quem é o homem 1 e quem é o homem 2? Sei lá, você pode imaginar que esse aqui seja o homem 1 e esse aqui seja o homem 2, por exemplo. Não vai fazer tanta diferença. Mas enfim, vamos chamar de homem 1 aquele que veio da margem esquerda e o homem 2 aquele que veio da margem direita. Então, x menos 720 foi a distância que andou o homem 1. E aí, se você dividir pela velocidade dele, que eu chamei de V1, nós temos então o tempo 1. O tempo que levou o homem 1 a chegar nessa posição. E o tempo do homem 2 para chegar nesta posição foi simplesmente 720, que é a distância que ele percorreu, dividido pela velocidade, que é o V2. E aí agora nós vamos fazer o T1 igual ao T2, já que é o ponto de cruzamento. E aí, então, nós vamos ter que x menos 720 dividido por V1 é igual a 720 dividido por V2. Na segunda situação, no segundo quadro, onde o homem 1 já está retornando, tá? Ele andou uma distância de x mais outro x menos 400, ou seja, esse aqui andou uma distância de 2x menos 400, tá? A distância andada aqui pelo homem 1 foi de 2x menos 400.
A distância percorrida pelo homem 2 foi de... Ele andou os 400, aliás, andou x, que é a largura do rio, e retornou mais 400. Então fica x mais 400. Como esse aqui é um ponto de encontro, nós temos que o tempo que um percorreu para chegar neste ponto é exatamente igual ao tempo que o outro também percorreu. Então a gente pode dizer, neste caso, que 10. Por que 10? 10 é ainda, além desse tempo de encontro, os 10 minutos que eles ficaram parados. Mas nós vamos ver que isso aqui não vai fazer diferença, tá? Então, com relação ainda ao homem 1, ele andou aqueles 10 minutos, parou, né? Aqueles 10 minutos, já que a gente está se referindo ao tempo dele. Tempo 1 igual ao tempo 2. Nesta parte aqui, ó, se refere ao que eles andaram até o que está no quadro 1. E na segunda linha nós vamos verificar o tempo em que eles se encontram aqui no quadro 2. Então, ele pararam 10 minutos, mais a distância dividido pelo tempo, pela velocidade, mais 2x menos 400 dividido pela velocidade dele, que é v1. Esse tempo do homem 1 é exatamente igual ao tempo do homem 2, que são aqueles 10 minutos que ele teve parado, mais o tempo que ele andou para chegar àquele local ali, que foi x mais 400, dividido pela velocidade dele, que é v2. E aqui a gente pode, então, fazer aquele sistemazinho de equação do primeiro grau. Esse 10 eu já posso subtrair ambos os membros, e por isso que eu falei que os 10 que eles ficaram parados não vai fazer diferença. E agora vamos resolver essa nossa equação. Bom, eu pergunto a você, qual é... Nós temos aqui a variável x, a variável velocidade 1, a variável velocidade 2. O que eu estou interessado é de descobrir o valor de x, que é a largura do rio. Então, como você agiria para eliminar as variáveis velocidade 1 e velocidade do homem 2? Uma coisa interessante que dá para eliminar de imediato é fazer a divisão dessa equação de cima pela equação de baixo. Ué, mas eu posso fazer isso? Bom, claramente que sim. Vamos imaginar que relativa a uma proporção que, se você tem que 5 vezes 2 é igual a 10, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, dividir esse por esse, ou seja, 10 por 12 é a mesma coisa dividir 5 vezes 2 por 3 vezes 4. E aí, como é que a gente vai dividir essa fração por essa? Você vai pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E aí já viu que a velocidade de 1 vai embora. E aqui da mesma forma, do lado direito, 720 dividido por V2, multiplica por V2 sobre x mais 400. E V2 vai embora agora. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter simplesmente que x menos 720 dividido por 2x menos, que é um 4, tá? Para não confundir com 9. 400 é igual a 720 dividido por x mais 400. E aí sim, agora nós estamos só com a variável x, que é exatamente o que nós queremos. Vamos fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí nós vamos ter que x menos 720, que multiplica x mais 400, é igual a 720, que multiplica 2x menos 400. Bom, o que a gente vai fazer aqui é que x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 400 vai dar 400x. Bom, já vou operar com esse semelhante aqui, que dá menos 720x. Portanto, o resultado aqui será menos 320x. Agora, menos 720 vezes 400. Eu não vou nem fazer essa conta, porque ela vai aparecer do outro lado e eu vou poder simplificar direto.
Porque ó, aqui do lado direito eu vou ter 720 vezes 2x, dá 1440x, menos 720 vezes 400. Bom, então veja, eu só somo 720 vezes 400 do lado direito e do lado esquerdo, esses dois fatores se eliminam. E aí eu vou ter então que x ao quadrado e vou somar agora 320x a ambos os membros. Então aqui vai ficar só x ao quadrado, do lado de cá vai ficar 1760x. Então agora eu posso dividir tudo por x, já que x, essa largura não é zero. Nós vamos ter que x é igual a 1760 metros. Bom, não sei se você achou essa questão fácil ou difícil, mas o fato é que nós tivemos que usar aqui o argumento da divisão da equação e usar a fórmula de velocidade, encontrando assim o tempo de encontro nos dois momentos do problema. Tá bom? Comenta aí o que foi que você achou do vídeo, curte, veja se a questão foi fácil, foi tranquila, se eu tenho que elevar mais o nível, baixar um pouco mais o nível, enfim. Preciso que você comente alguma coisa para nos ajudar aí na construção dos próximos vídeos. Tá bom? Um abraço e valeu!